Hoje eu estou com um tempo curto. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 1 e 2, bem rápido. Estou vendo uma parte da minha família aqui, minha tia Cicica, minha tia Amélia, Márcio, Simone. Márcio, o Marcinho já foi vigarista de primeira. O Marcinho, ele já foi vigarista de primeira, só que ele é vascaíno. E é muito difícil um vascaíno de segunda se adaptar numa igreja de primeira. Então ele foi para a segunda e agora ele se adaptou na igreja correspondente ao time dele. Amém? Amém, igreja? Olha só como que amém é forte. É raro, irmãos. Vascaíno se adaptar à igreja de primeira é raro, né? Existem algumas exceções. Amém? Glória a Deus, querido. Vamos lá, Lucas 15, 1 e 2. Eu estou com o tempo apertado hoje, nós estamos ainda ceia, assembleia. Diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar, ó Pai, através da minha vida, ó Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. A Tua palavra, ó Pai, que é muito mais importante que o pregador nessa noite, Deus. Ela possa penetrar, ó Pai, na nossa vida, de uma forma onde que o homem não consegue, mas o Teu Espírito Santo, que é poderoso, possa fazer nessa noite, nas nossas vidas. No nome de Jesus assim eu oro. Amém. Queridos, Lucas 15 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque ele vai narrar uma parábola maravilhosa. Aliás, Lucas 15, acho que esse texto é a terceira vez que eu prego nessa igreja. O pastor Luciano também já pregou mais de uma vez. O seminarista Lucão também já pregou sobre esse texto. Pastor Emerson já pregou. Pastor Jorge. Lucas 15 é um texto muito rico para a igreja. Lucas 15 vai apresentar um evangelho, a centralidade do evangelho de uma forma a qual é totalmente diferente do que nós temos visto muito por hoje. Você vai ler esse capítulo todo e você não vai ver nenhuma parte de um evangelho de autoajuda, de um evangelho, sabe, de que você é lindão, que você é bonitona, que você nasceu para ser a última bolacha do pacote. Você não vai ver isso em Lucas 15. Você vai ver uma mensagem sobre o evangelho poderosa nesse capítulo de Lucas 15. E aqui no texto, nesses dois primeiros versículos que nós acabamos de ler, Jesus está diante de um contexto onde que ele está diante de dois grupos de pessoas ali diante de Jesus. Hoje o seminarista Lucão de manhã pregou sobre grupos de pessoas que seguem a Jesus. Ele nos apresentou vários grupos de seguidores de Jesus. E aí ele nos fez refletir em qual grupo nós estamos nos encaixando. E nessa noite eu quero apresentar para a minha vida e para a sua vida dois grupos de pessoas que estão ali com Jesus e que esse evangelho poderoso, Jesus quer abrir os olhos de ambos os grupos. A parábola que Jesus conta aqui nesse capítulo 15, ela está de uma forma onde que é para abertura dos olhos. Porque, querido, eu sempre falo e sempre digo isso, um dos milagres que mais Jesus fez foi curar cego. Se nós pegarmos parar dos 35 milagres que Jesus fez, o que mais se repetiu foi curar cego. Aí eu te pergunto, se Jesus quisesse mostrar que Ele é poderoso, que Ele tem poder para curar um cego, bastava Ele curar um ou dois. Mas por que Ele curou mais dois? É porque Jesus não queria mostrar e ensinar que Ele somente era poderoso para curar e fazer o cego enxergar. Mas Jesus quis nos ensinar que nós, muitas das vezes, temos até vista, mas estamos enxergando errado. Jesus, Ele quer nos ensinar que nós até enxergamos, mas vemos de uma forma totalmente errada. E Jesus está ali, o texto diz, numa mesa, porque Ele está comendo, Ele está se alimentando. O texto diz que Ele está com os publicanos, os pecadores, se aproximaram dEle para ouvi-lo. E ali eles estão comendo com eles. E aí um outro grupo, vendo isso, começa a criticar Jesus.
Um outro grupo que está enxergando essa cena, está enxergando Jesus com os publicanos, com os pecadores, com os ralezinhos. Eles criticam Jesus. E aí, dito isso, dentro desse contexto, Jesus, no verso 3, vai dizer: então Jesus contou esta parábola. Aí a gente precisa entender que é uma única parábola. Aí nós vamos ver que Jesus agora no primeiro trecho da parábola, ele vai trabalhar o primeiro grupo. Aí depois Jesus vai ter uma segunda parte da mesma parábola, que ele vai trabalhar o segundo grupo. E aí no final, Jesus vai pegar o primeiro grupo e o segundo grupo e colocar na mesma palavra, no terceiro momento ali final, e fazer como se fosse o winner, que é o ponto máximo do tênis. Para encerrar, o winner. Cadê meus alunos do tênis aí que começaram na quarta-feira? Essa parte final aqui é aquele parte final que tu faz o ponto final do tênis, o winner. Jesus aqui, ele trabalha o primeiro grupo, trabalha o segundo, e depois ele vem com o winner nos dois grupos. Sabe o que eu tenho feito com os meus alunos lá na quadra? Eu jogo primeiro para um lado, aí eles correm, jogo para o outro, corre, a quadra fica livre, eu faço o winner. É justamente isso. A parábola é uma só. O versículo 3 diz: esta parábola, aqui não tem questão de teologia, aqui não tem questão de hermenêutica, de exegese, aqui é questão da nossa língua mesmo materna. O texto está dizendo esta palavra, a palavra esta está no singular, então não tem três parábolas aqui, é uma única parábola, mas nessa única parábola, ela tem três partes. E a primeira parte, Jesus está apresentando o primeiro grupo, o dos pecadores, o dos publicanos ali, é o primeiro grupo que Jesus está, apresentando. E esse primeiro grupo, ele está dentro de um nome que nós podemos dar como hedonismo. O que é hedonismo, pastor Marcelo? O que é uma pessoa hedonista? Pessoa hedonista é aquela pessoa que vive para o seu próprio prazer. Tudo que ela faz é para o seu próprio prazer. Tudo que ela deseja fazer é para o seu próprio prazer. A palavra hedonismo, no grego, vem da palavra idone. E Idone foi uma deusa da mitologia grega, a deusa do prazer. E nós temos esse primeiro grupo, o grupo que quer viver conforme os seus prazeres, o grupo que quer viver conforme as suas vontades, aquilo que arde de prazer dentro dele. Esse é o primeiro grupo. E aí, quando nós vamos ver a primeira parte da parábola, Jesus vai falar sobre uma ovelha, que ela se perde, que ela sai, e ela se perde, com as suas próprias pernas. Uma ovelha que estava junto com as outras, mas que chegou e falou: isso aqui está chato, ir para a igreja é chato, ir para a IBD é chato, estar ali na igreja é muito chato, fazer a vontade de Deus é muito chato, servir a Deus é muito chato. Eu quero sair para viver os meus prazeres e não viver o que é prazer de Deus, o que Deus se alegra, o que satisfaz a Deus. Não é isso que eu quero o que satisfaz a minha vida. Eu quero prazer para a minha vida, para o meu eu. É a ovelha que se perde, é a ovelha que se sai, é a ovelha que está perdida. Esse é o primeiro grupo e essa é a primeira parte da parábola que Jesus está contando. Aí Jesus agora vai apresentar o segundo grupo, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos. E aí Jesus vai contar a segunda parte da parábola. E aí ele fala de uma mulher que tem 10 moedas, e aí ela perde uma dessas 10 moedas, e ela começa a limpar a casa, começa a arrumar a casa, e ela vai agora começar a fazer de tudo para achar essa moeda que está perdida. Olha aqui, o primeiro grupo, são de pessoas que estão perdidas por elas mesmas, elas que quiseram sair, elas sabiam que elas estavam perdidas, elas sabiam que ela estava perdida. A ovelha, ela sabe, ela falou: cara, eu não estou na minha casa, eu não estou no meu aprisco, eu não estou na minha grama, eu não estou me alimentando nessa grama. Ela sabe, isso aqui tudo está diferente, eu sei que eu estou perdido. Agora o segundo grupo não, o segundo grupo ele está dentro de casa. A dona da moeda sabe que perdeu. Alguém já perdeu algo em casa, que tu fica desesperado? Tu perdeu uma moeda em casa, fala: cara, minha moeda de R$1, caramba, que eu sempre dou para flanelinha.
Às vezes não tem, o cara vem na hora, justamente quando eu estou com 5, 10, eu quero dar 1 ou 2, cadê essa moeda? E aí você sabe que perdeu a moeda. Agora eu te pergunto, quando a moeda ela se perde na sua casa, a moeda ela sabe que ela está perdida dentro da sua casa? Sabe? Não, esse é o segundo grupo. Aqui é o segundo grupo. Aí agora o Winer, Jesus vai contar a terceira parte da parábola. E aí agora ele vai colocar os 2 grupos na parte final da parábola. O primeiro grupo, chamado filho mais novo. E o segundo grupo, chamado o filho mais velho. E aí, como todos nós sabemos, o filho mais novo vira para o pai e fala: pai, isso aqui é muito chato. Pai, ir para a igreja é muito chato. Pai, ser dizimista é muito chato. Pai, frequentar PGR é muito chato. Pai, ir para a IBD é muito chato. Pai, estar na tua casa é muito chato. Eu quero a minha parte porque eu quero viver os meus prazeres. Eu quero a minha parte porque eu quero viver a minha vida conforme a minha vontade e não ficar aqui na tua casa vivendo a sua vontade. Eu quero viver a minha. E o pai fala: então vai, toma aí. Não vou te obrigar. Eu não vou te obrigar a ficar aqui fazendo algo por obrigação. Então vai. E aí o filho vai. E aí o filho vai viver os seus prazeres. E aí o filho vai viver conforme a sua vontade. Só que vivermos os prazeres que alimentam o nosso ego, que alimentam o nosso eu, viver dessa forma tem um destino. Viver uma vida prazerosa que o mundo nos oferece, as seduções, as tentações, elas podem realmente ser prazerosas, mas elas têm um destino. E esse grupo foi viver essa vida, esse menino foi viver essa vida. E ele chegou a um destino. Foi gostoso em vários momentos, foi bom pra caramba, curtiu, sentiu prazer, mas chegou um momento que isso te levou para um destino. Chegou um momento que toda essa situação levou o filho mais novo para um destino. E aí quando ele chega nesse destino, e todos nós sabemos aqui qual foi o destino, um chiqueiro, aí ele se lembrou da casa do pai. Aí quando chegou no fundo do poço, quando a vida de prazeres, que é uma grande ilusão, levou ele para um chiqueiro. Aí o pensamento, a visão que ele tinha, que tudo aquilo era chato, a visão que ele tinha, que tudo aquilo ali era muito ruim, passou a ser a melhor coisa. Caramba, será que a gente vai ter que chegar no chiqueiro para a gente entender que estar na presença do Senhor, estar com o Senhor, não existe nada melhor? É por isso que quando o salmista Davi descobriu isso, ele falou: eu só te peço uma coisa, que eu possa morar todos os dias, todos, é isso que eu te peço. Eu não quero prazer, eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu só te peço uma coisa, que eu possa morar na sua casa todos os dias. E muitos de nós temos dificuldade de entender isso. E esse menino teve que ir para o chiqueiro para entender que realmente não existe nada melhor do que estar na casa do Pai. Não existe nada melhor para a minha vida e para a sua vida, ainda que as tentações dos prazeres batem na nossa porta todo dia, ainda que o pecado nos chama todo dia, ainda que o gostosinho nos chama todo dia, não existe nada melhor do que a casa do Pai, do que a presença. Esse menino volta. Esse menino, ele me ensina algo sobre o futuro. Esse menino me ensina algo poderoso sobre o futuro. Nós temos vivido uma geração que tem sofrido a maior doença que estão dizendo aí, que são as doenças emocionais. A OMS já disse que nos próximos 10 anos as doenças emocionais, elas vão superar as doenças físicas.
Então nós tínhamos uma gama muito grande de pessoas com depressão. E agora o número de pessoas que têm sofrido crises de ansiedade está crescendo absurdamente. E a ansiedade, nós sabemos que ela está ligada a futuro, a excesso de futuro, a excesso de preocupação sobre o futuro. E esse menino, sobre o futuro, ele me ensina algo poderoso. Hoje a geração, às vezes ela até tem dinheiro, tem um bom trabalho, e ela está preocupada com o futuro, porque ela acha que o que ela tem hoje é o que vai definir sobre o futuro dela. Essa geração, se ela tem hoje ou ela não tem hoje, ela trabalha o seu futuro com uma questão onde que ela se preocupa muito hoje com o presente, com aquilo lá da frente que ainda nem aconteceu ainda. Inclusive dizem que 70% das nossas preocupações nem acontece. A gente só vive sofrendo antecipadamente. Mas sabe o que acontece? Esse menino, ele passa por isso tudo. Ele tinha um dinheiro, porque o pai deu a parte. E é isso que eu quero que você entenda. Você pode ter dinheiro hoje. Você pode ter um bom emprego hoje. Você pode ter uma boa casa hoje. Mas isso não te garante nada sobre o seu amanhã, sobre o seu futuro. É por isso que termos crises sobre o amanhã e preocupações sobre o amanhã é não entender quem está lá no amanhã. Porque diante de tudo que esse menino passou, tudo que ele tinha na mão, tudo que ele tinha que ele gastou, ou também se ele não tivesse gasto, o que esse menino vai me ensinar é que no amanhã, no futuro, existia um pai que estava lá. No amanhã e no futuro desse menino, existia um pai que estava lá, de braços abertos. Ei, para de ficar a noite sem dormir com essas crises de ansiedade. Para de ficar, perdendo sono, achando o que vai ser do amanhã, o que vai ser do amanhã. Será que o que eu tenho hoje é suficiente para que o meu amanhã seja algo onde que eu vou ter paz? Ei, não se preocupe com quem você tem hoje, só tenha certeza de algo: Deus estará no seu amanhã, o seu Pai estará no seu amanhã. Então não tenha medo, prossiga, não tenha medo de seguir a sua vida, porque lá no seu amanhã, lá no seu futuro, já existe um Deus, um Pai amoroso que está de braços abertos. Ah, querido, está perdendo sono de bobeira. Teu Pai já está lá. Teu Pai, o teu Deus poderoso já está no seu amanhã. O seu amanhã, o seu futuro está intacto, porque tem um Deus amoroso, um Pai amoroso. Aí vem o segundo grupo para a gente correr e finalizar. O filho volta para casa, arrependido, vira para o pai, diz para o pai: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha só que coisa louca, hein? Olha só o que ele diz: já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Você sabe o que ele está dizendo? Que quando ele estava na casa do pai, fazendo tudo que o pai pedia, servindo, sendo dizimista, indo para o PGR, ele achava que por fato de ele fazer tudo isso, ele era digno. Como ele deixou de fazer isso, agora ele está falando: agora eu não sou mais digno, porque eu agora chutei o balde. Como se as nossas obras, ou o que a gente faz, é que não vai nos tornar digno. Lucas 15 vai quebrar toda a questão da salvação por obras. Nós não somos salvos por obras. Não tem nada que nós vamos fazer que vai nos tornar dignos e justos. Nós somos dignos e justos pelo que Jesus fez. O que nos torna dignos e justos é o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo vai dizer que quem nos justificou foi Ele, não as nossas obras, não aquilo que a gente pode fazer, não aquilo que a gente tem feito, mas aquilo que Jesus fez naquela cruz. E aí, o que acontece? O segundo grupo agora, o filho mais velho, o irmão mais velho, vendo que o pai mandou pegar roupas, melhor roupa, anel, melhor sandália. O pai viu que aquele menino fez algo maravilhoso, que é isso que a mensagem do Evangelho nos convida.
Que é esse que é o convite que Jesus quer fazer para a minha vida e para a sua vida essa noite, porque essa é a palavra do evangelho central de Jesus: arrependimento, se arrepender. E aí quando o primeiro filho, o filho mais novo, se arrepende, pega lá a melhor roupa, pega lá o anel, a sandália, e aí o segundo filho vê isso tudo e fica indignado. E aí o segundo filho, que estava na casa do pai, nunca chutou o balde, raro, fazendo tudo direitinho, sendo dizimista, sabe, subindo para o altar, pregando bonito, louvando afinadinho, ministrando, balançando a igreja, pulando no altar, estava fazendo tudo direitinho, estava fazendo tudo certo. O filho mais velho não abandonou a casa do pai em momento algum, mas estava lá cumprindo. É por isso que eu falo que o evangelho não é sobre cumprir regras. É por isso que eu falo, evangelho não é sobre cumprir regras. O evangelho é sobre se arrepender, é sobre arrependimento. A gente pode estar fazendo tudo certinho, que era o que esse menino estava fazendo. Ele estava fazendo tudo certinho. E aí ele chega para o pai e fica indignado, porque o outro filho, o menino, que fez as besteiras e estava fazendo as besteiras, estava recebendo uma festa porque ele tinha se arrependido. O texto começa iniciando com o segundo grupo justamente indignado, porque Jesus está justamente com os publicanos e os pecadores, sabe, se alimentando com ele, num banquete ali, num lugar de mesa. É justamente o que o segundo filho agora está, sabe, fazendo para com o pai, indignado. Isso não é certo. Isso não é certo. E o segundo filho fez tudo certinho. E aí, querido, olha o que o pai vai dizer para ele, após toda a indignação dele, nos dois últimos versículos, 31 e 32, o texto vai dizer que ele disse o seguinte: pai, o pai disse, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse segundo filho aqui que estava na casa do pai é o grupo do sincretismo. É o grupo do sincretismo. Ele até amava o pai, mas ele não só amava o pai, ele era sincrético por isso, porque o coração dele era dividido. O coração desse segundo filho não era um amor exclusivo para o pai. Ele até gostava do pai, ele até amava o pai, só que o coração dele também amava as bênçãos do pai, amava as coisas do pai, amava o que tinha na casa do pai. É por isso que quando ele vê o pai pegando o melhor bezerro, o melhor novilho para dar para o filho, ele fica incomodado, porque ele não só amava o pai, ele amava também as bênçãos do pai. É o segundo grupo, é o grupo que está com o coração dividido, não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. E quando Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, quantas vezes que meu coração ficou dividido, quantas vezes que eu fui sincrético, quantas vezes que eu te amo, mas outros amores e outras paixões contaminaram meu coração. Quantas vezes que eu me deixei levar por paixões e amores. Eu falei, meu Deus, eu estou nesse segundo grupo. Eu estou nesse grupo do sincretismo, onde que muitas das vezes o meu coração se divide em te amar e amar aquilo que as suas bênçãos me proporcionam. Ah, pai, quantas vezes que eu entrei na sala de oração, não porque eu só te amava, mas porque eu também amava as suas bênçãos, que eu sabia que se eu orasse, o Senhor poderia me dar. É o segundo grupo, é o sincretismo, o coração dividido por mais de um. E é por isso que ele está indignado. Só que Deus fala, meu filho, você está sempre comigo. E olha que interessante, esse filho é o mais velho. E para a palavra filho no grego, nós temos duas palavras, que é huios e que é tecno. Huios, no grego, é sempre utilizado para o filho maduro, para o filho que está pronto. Então toda vez que no Novo Testamento a palavra huios, ela aparece, ela está se referindo a filho, mas um filho maduro,
Um filho maduro. Romanos 8,14, quando Paulo vai dizer, olha, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E aí quando ele fala que ser guiado pelo Espírito é filho de Deus, ele usa a palavra ali de filho, huios, ele está falando, é um filho maduro. Porque somente filho maduro deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito. Somente filho maduro que deixa a sua vida ser dirigida pelo Espírito. Porque ser cheio do Espírito é ser dirigido e ser guiado. E nós só conseguimos ser cheio do Espírito quando nós somos filhos maduros. E aqui esse pai está dizendo, meu filho, para o filho mais velho, para o filho que não saía da casa, mas esse é o filho mais velho. E aqui no texto ele está dizendo, técnon. E técnico é a palavra para filho bebê, para filho infantil. Ele está dizendo, meu bebezinho, meu filhinho, você está esse tempo todo na casa, você está o tempo todo servindo, mas você não passa de um bebezinho, você não passa de uma criança infantil. Ah, legal, você é dizimista, você é ofertante, você prega bem, você louva bem, você vem para a igreja, você serve, você faz tudo lindo e bonito, mas você continua sendo um bebezinho. Você continua sendo uma criança espiritual. É isso que ele está falando. Ele está virando para o mais velho e chamando ele de bebê. Oh, meu bebê, você não entendeu. Você não entendeu. E foi justamente porque esse filho não entendeu. Ele ficou indignado porque o pai fez a festa para outro filho. E ele estava o tempo todo na casa e não tinha festa para ele. Só que se ele entendesse o que o pai estava querendo ensinar, porque a primeira parte da parábola, ela vai dizer que quando a ovelha foi achada, o pastor levou a ovelha para junto das outras 99, reuniu todo mundo e fez uma grande festa, e era o primeiro grupo. O que ele não entendeu é que na segunda parte da parábola, que está o grupo dele, que está ali a representatividade dele, o que ele não entendeu é que a mulher também, quando achou a moeda perdida na própria casa, dentro da própria casa, o texto diz também que ela reuniu todas as amigas e fez uma grande festa. O que ele não entendeu é que se ele mudasse a motivação do seu coração e se arrependesse como filho mais novo, aquela festa também era para ele. Aquela festa era para ele também. Mas ele não sabe. O texto acaba ali. E eu acho que propositalmente a parábola acaba ali, raro, sem a gente saber se aquele menino, ele entrou para a festa. O texto não diz isso. A gente sabe que o primeiro filho se arrependeu e teve festa e entrou para a festa. O segundo filho, nós não sabemos. O texto acaba sem colocar o ponto final, entrou ou não entrou. E eu tenho certeza que Deus fez isso de propósito. Porque esse final não era só para esse filho mais velho, mas esse final era para mim e para você. E Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele está dizendo, a festa também é para você, mas o convite para você entrar para participar dessa festa se chama arrependimento. Mas pai, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para os PGR, eu preciso de arrependimento. Essa aqui é a questão. A gente acha que quem precisa de arrependimento é o político corrupto, é o ladrão, é quem rouba. A gente acha que quem precisa de arrependimento é aquele que faz as coisas erradas. Não, esse filho não precisava, ele estava na casa fazendo tudo certinho. Por que ele precisava de arrependimento, pastor Marcelo? Porque ele estava fazendo tudo certo, mas com a motivação errada. Então Deus está te convidando essa noite, querido, para se arrepender de tudo que você faz certo. Você está fazendo certinho, mas você está fazendo com a motivação errada. Você sabe que você está fazendo com a motivação errada. Por isso que Deus te trouxe essa noite aqui. Deus te trouxe essa noite aqui para você se arrepender, mesmo porque você está fazendo tudo certinho, mas a motivação está errada, o coração está errado. É por isso que Deus te trouxe. Não adianta fazer as coisas certas se a motivação for errada. Fique de pé que eu quero orar pela tua vida. Fique de pé que eu quero orar pela tua vida. Eu amo Davi. Sempre vai haver festa
sempre vai haver festa quando há arrependimento. Sempre vai haver alegria. Sempre vai haver alegria, festa, quando há arrependimento. Entenda isso. O céu não se alegra quando você entrega o dízimo. O céu não se alegra quando você vem para a IBD. O céu não se alegra quando você vai para o PGR. O Senhor se alegra e faz festa toda vez quando você se examina para a sua vida, você examina o seu coração e você fala: eu preciso de arrependimento, eu preciso me arrepender dos maus caminhos, eu preciso de um coração que ame somente a Deus, que não seja corrompido pelos prazeres, que não seja corrompido pelas paixões, pelos amores. A gente precisa fazer essa oração. Eu amo Davi por isso. Joga Salmos 86, versículo 11. Davi faz uma oração extraordinária. Davi faz uma oração que nos ensina como combater um coração que uma hora quer os prazeres, uma hora quer as paixões, mas uma hora também quer amar a Deus. E aí Davi vai nos ensinar nessa oração. Salmos 86, versículo 11. Davi vai nos ensinar num pedido a Deus a respeito do coração. E ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha agora o que ele vai dizer na segunda parte: une o meu coração ao temor do teu nome. Em outras traduções ele vai dizer: dispõe do meu coração a temer somente a ti. Ele está dizendo que o meu coração venha temer somente a ti, Senhor, somente ao teu nome, que meu coração não venha a ser dividido, e tudo aquilo que eu tenho feito de errado, que eu possa me arrepender. É isso que Jesus está trazendo de mensagem principal em Lucas 15, arrependimento. Jesus está dizendo: olha, vocês estão olhando para esses pecadores com os olhos de acusação, de acusadores, e não é esse olhar, não é essa visão que Deus quer que a igreja tenha para aqueles que estão no grupo 1. Não é esse olhar. O olhar que Ele quer não é que nós olhamos com o dedo apontando, com o dedo julgando, como os fariseus estavam fazendo ali. O olhar que Ele quer é que nós olhamos como Ele sempre olhou para o homem, como Ele sempre olhou para o ser humano, da mesma forma que Ele olhou para a mulher adúltera. Eu não te julgo, porque eu não olho para você somente no estágio que você está de pecador, mas Jesus, Ele vê a lei, Ele vê a pessoa remida, regenerada, e é isso que nós temos que olhar para o nosso próximo, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar: fulano regenerado e remido, é uma benção. Fulano arrependido, regenerado e remido conosco de novo no corpo, é uma benção. Esse é o olhar da igreja. Jesus está dizendo que esse olhar dos fariseus mais afastam. Jesus está dizendo: olha, essa acusação, essa indignação de vocês não era para correr, não era para acontecer. Jesus está classificando o segundo grupo como o irmão mais velho. Ele está dizendo: ei, igreja, ei, irmão mais velho, não fique julgando o irmão mais novo, pelo contrário, vai até ele, abraça, cuida, tenta trazer ele de volta, não joga ele mais para o chiqueiro, não pisa mais nele no chiqueiro. É isso que Jesus, é isso que o Pai esperava do irmão mais velho, dos fariseus, dos doutores da lei, mas eles fizeram o contrário. E a parábola é para nos ensinar isso. A parábola é para nos ensinar isso.